Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Entender a finalidade da fé. A finalidade da fé é desenvolver homens perfeitos. Mas como neste mundo não se pode exigir perfeição absoluta, a correta maneira de proceder está em buscar gradativamente o aprimoramento, num esforço contínuo para atingir, passo a passo, um nível de maior elevação. Quanto mais profunda a fé, mais simples e natural deverá ser a conduta da pessoa. Quem já chegou a esse estágio de vivência, fala e age com bom senso, exercendo uma influência muito benéfica sobre todo o ambiente ao seu redor, e jamais deixa que os outros percebam a qual credo pertence. Modesto, bondoso e afável, preocupa-se exclusivamente com o desenvolvimento espiritual e o bem-estar da humanidade. É comparável à suave brisa da primavera. Para a vida humana se tornar autêntica, é preciso que as pessoas por si mesmas despertem e reconheçam do fundo do coração as suas falhas e se arrependam de as terem cometido. Pode-se afirmar que a missão primeira do ser humano é buscar o aprimoramento espiritual através de sucessões de mortes e vidas, até atingir a meta ideal. Então, sob esse aspecto, o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a criação fazem parte de um processo evolutivo permanente e constituem o curso natural da história e do desenvolvimento cultural da humanidade. Como atualmente estamos vivendo a transição da noite para o dia, existe no mundo inteiro a preocupação de se atingir um nível altamente civilizado para que a barbárie seja eliminada. Posso afirmar por isso que o aparecimento da nossa medicina pioneira, o Jorei, constitui o prenúncio da concretização desse objetivo, pois é o único método capaz de acabar com guerras, doenças e pobreza. Quem conhece a Deus e tem certeza absoluta de sua existência, já se encontra acima da linha divisória, por conseguinte, vive na área divina. Essa diferença, embora pouquíssima, determina uma mudança total de vida. Então, mesmo sendo ilustre e tendo muito conhecimento, quem se encontra no plano abaixo desse marco divisório tem uma índole malévola e usa a sua inteligência para praticar o mal. De outra parte, para alguém que já ultrapassou a linha, indo para cima, tudo que pensa ou faz corresponde a ações verdadeiras, próprias de seres humanos. Também não cria máculas para si mesmo, nem causa sofrimento aos outros. É bom e, por isso, raramente erra. Pelo contrário, constrói muita felicidade. Viver, portanto, buscando sempre um nível elevado de espiritualidade e acreditando convictamente nessa postura, constitui a base fundamental da fé. E o papel da religião deve ser, antes de tudo, o de ensinar ao ser humano tão importante verdade. Boa noite, obrigada. A gente, semana passada, estava lendo do livro de Agricultura na Grande Natureza, né, o Mistério da Grande Natureza. Agora a gente começa, já estudamos esse ensinamento já várias vezes, né, então estamos retornando, né, começando do primeiro, né, que o reverendo separou ensinamentos, né, compilou, né, e por assuntos. E aqui ele colocou como esses ensinamentos sendo a iniciação. Então, para quem quer começar no caminho da espiritualidade, né, a gente, como fala aqui, né, a religião, é isso que ela oferece, um estudo, onde você vai aprender sobre o mundo espiritual, né?
A gente sabe, como ontem o ensinamento falava de evoluir, né, do ser humano evoluir, né? Mas a gente sabe também que Deus deu livre-arbítrio. Então, na natureza, tudo evolui. Evolui no sentido assim, Deus já criou os animais que eles saem para caçar, né? Eles procriam, as árvores crescem em direção ao céu. O ser humano também vem com essa missão, né? De evoluir. Mas, devido ao livre-arbítrio, algumas pessoas não querem evoluir, né? E Meshama fala que o ser humano pode chegar ao nível animal, que é bem profundo, como pode chegar ao nível divino. E aqui Meshama fala da linha divisória, né? Então, o mundo espiritual é dividido nessas camadas, então, e tem um meio. Passando do meio, você já está caminhando para o reino divino. Do meio para baixo, você está descendo. E quando desce, o negócio não é muito bom, né? Mas, com certeza, isso é para quem quer. E a gente está aqui fazendo esse estudo, e quem quiser, né? Quem tem esse desejo de se conhecer a si mesmo, porque só se evolui espiritualmente quando você conhece a si mesmo. Conhecer as pessoas, a gente fazer um diagnóstico. A gente fala, o fulano é assim, o outro é assado, esse é nervosinho, o outro é calmo. Isso é fácil, né? Às vezes até a gente passa do limite de falar, né? Chega até a julgar, né? Mas o difícil é a gente olhar para a gente, né? Mas só evolui quem olha para dentro. Olhar para fora não evolui nada, pelo contrário. A gente teve a chance de reencarnar e acertar as arestas, pagar as dívidas, né? E procurar evoluir. Sempre pensando, eu vim aqui com essa missão, ser instrumento de Deus. E se eu quero ser um bom instrumento, eu preciso evoluir. Quanto mais evoluído eu for, mais sabedoria eu tenho. E mais Deus me utiliza. Porque não dá para você achar que está sendo usado por Deus e querer que seja tudo da sua maneira. Não. Conhecer a Deus, como fala aqui, é você conhecer as leis de Deus. Assim você vai conhecer Deus. O que Deus quer? Nessa situação, como eu devo agir? Nunca achando que do nosso jeito é o certo. Sempre perguntando para Deus. Sabe que nem criança que tem um pai e fala, pai, como que eu faço isso? Toda hora a criança pergunta para o pai, né? Depois que cresce mais, já se acha, né? Que sabe tudo e sai batendo cabeça, né? Porque já não quer mais saber do pai. Pelo contrário, já se volta contra o pai para recriminar, achar que não sabe de nada. É assim normalmente, né? Eu já fui assim. Mas o nosso pai, a gente tem que obedecer a vida inteira. O outro também deveria, né? O pai material, mas o pai, nosso pai, o pai de todos, é assim que a gente deve agir, obedecer a tudo que ele fala. E a religião ensina isso, através dos ensinamentos a gente vai saber quais são as leis de Deus, o que Deus quer da gente. E esse ensinamento é tipo assim, é um comecinho, é a base para qualquer pessoa que quer evoluir. Sem entender esse começo, não tem base, então não tem firmeza para continuar. Então, é difícil quando as pessoas se colocam, porque Meshama fala assim, o ensinamento, né? Que tem pessoas que estão dedicando, mas pensa que está ajudando e no final está atrapalhando. Por que está atrapalhando? Porque está fazendo tudo do jeito dela. Não é capaz de se perguntar, né? É dessa maneira que o senhor quer? É assim que eu tenho que agir? Então, para evoluir, tem que olhar para dentro. É assim que funciona. Não olhar para ninguém, para olhar para a gente. O que eu fiz? Isso está de acordo? Isso está dentro do ensinamento? Isso está dentro da lei de Deus? Porque se tu desobedece, nada na tua vida vai dar certo.
Aí também a gente, o que acontece com a gente? Em vez da gente olhar para dentro e falar, mas fui eu que fiz isso, eu que plantei isso, por isso eu estou colhendo, não, aí a gente começa a apontar. Foi por causa dele, foi por causa do outro, foi por causa do outro. Assim, aí não vai evoluir, não vai. É isso que a gente tem que prestar atenção. Então, estamos seguindo um caminho. Caminho qual seria? Subir a montanha, né? Onde está Deus? Lá acima da montanha. Então, eu não consigo ser perfeita, que a minha história fala que no ensinamento é impossível chegar à perfeição, devido a muitas coisas, né? Mas podemos se aproximar, chegar próximos. Quando a gente chega próximo, a gente chega no nível divino, a gente se torna divino, né? Não é que a gente virou um Deus criador, nós somos divinos porque temos partículas divinas e chegamos perto de Deus. Então poderemos nos tornar assim. E como é uma pessoa que se torna assim? É uma pessoa agradável, é uma pessoa com bom senso, é uma pessoa que tem sabedoria, né? Por exemplo, ele descreve aqui que é como a brisa da primavera, né? Como é a brisa da brisa? É uma coisa que, assim, você sente aquele frescor, mas quase nem percebe, né? É uma coisa tão suave. Mas a gente sabe que na vida a gente tem, às vezes, uma atitude meio de ventania, né? Que chega já derrubando tudo. E aí a gente se pergunta, as pessoas que olham para a gente, que sabem que a gente professa uma fé, por isso que tem muitas pessoas que não gostam de religião, porque elas olham para uma pessoa e vê a atitude dela e falam, nossa, isso é um religioso? A gente que busca ajuda numa religião, ele tem mais obrigação de melhorar, porque estão olhando para a gente, entendeu? Nós somos representantes de Deus, nós estamos carregando um nome de uma religião. E aí, quando você vê uma pessoa com uma atitude ruim, errada, você já rotula aquela religião de que ela é ruim. Né? Uma coisa, a pessoa entra numa igreja, em vez de ela ir em busca da ajuda de Deus e aprender as leis de Deus, ela vem para olhar o que cada um está fazendo também. Então, não evolui. Pelo contrário, ela acaba indo embora, porque ela não gosta do que ela está vendo, né? Então, nós temos essa obrigação de, se quer evoluir, em primeiro lugar, conhecer o ensinamento. Conhecendo o ensinamento, a gente vai fazer uma comparação. Eu estou fazendo isso, eu estou sendo desse jeito. É claro que a maioria das coisas a gente não está conseguindo. Eu também não estou. Mas Mishima fala que se a gente... Assim, no Salmo fala hoje, né? A verdade é aceitar as coisas como elas se apresentam. Eu li ensinamento, eu aceitei a verdade. A partir disso, se você não aceita o ensinamento como verdade, não dá. Então, se as coisas que estão acontecendo comigo, se eu não aceito, eu também não evoluo. Se eu fico revoltada, se eu fico buscando motivos do porquê que isso aconteceu, sendo que o motivo nunca está nesse plano, sempre está no mundo espiritual. Se eu não conheço o mundo espiritual, eu não tenho respostas, eu fico no vazio. Então eu não consigo evoluir. Por isso a importância de uma religião. A não ser que você entre através de livros, pesquise, estude, né? Tem gente que consegue sozinho. Mas tem gente que necessita de um local, né? E também não é ruim, não é ruim. E daí surge, quando você está em busca de melhorar espiritualmente, surge o desejo de você servir a Deus, de você ser instrumento dele. Porque Deus não age aqui na Terra, ele colocou o ser humano para agir através dele. Então, na verdade, a gente não ajuda. A gente se coloca como instrumento para ele ajudar o próximo.
Então, vem aquele desejo, eu quero ajudar. Por isso que aqui na Messiânica, as pessoas recebem o Ricari, porque viram uma melhora em si e quer também ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso, né? Já é também uma evolução. Então, quando você sente o desejo de querer evoluir espiritualmente, isso é uma fala que já é um passo no caminho de subir a montanha. E isso já é muito importante. Você já está no caminho, porque você quer. Você quer olhar para dentro. Você quer se conhecer. E você quer despertar a sua consciência. O que é a consciência? Nada mais é do que a nossa alma. Que Meixo Sama explica que de algumas pessoas está muito envolta em nuvens. E aí ela não consegue despertar. A luz não passa. Gente, é como imaginar o sol, uma nuvem espessa e escura, antes de ter uma tempestade. Não passa os raios do sol. O sol está lá. A nossa alma está aqui. Mas não passa a luz. Por quê? Porque temos muitas máculas em volta. Então, quando a gente começa nesse caminho, já é um passo para melhorar. Aí, conforme vamos evoluindo, a alma vai resplandecendo. É como abrir uma janela e o sol entrar. Aí o sol, que é a nossa alma, começa a iluminar dentro da gente. E aqueles lugares que a gente não enxergava que tinha, a gente começa a enxergar. Então eu sou isso. Então eu faço assim, porque está iluminado. Porque na escuridão você não vê. Por mais que alguém fale, olha, tu vai entrar ali, está escuro, cuidado que tem uma cadeira no meio do caminho. Mas não adianta te avisar. Tu tem que enxergar. E o despertar da consciência é isso, é enxergar, é colocar luz aonde não tem. E essa luz, quando começa a iluminar dentro, ela vai saindo para fora. Ela começa a iluminar todo o ambiente. E aí é quando as pessoas se sentem bem de estar perto de você, se sentem bem de conversar com você. Quando as pessoas entram na sua casa, se sentem bem de entrar na sua casa. Porque essa luz, ela não tem limite, ela vai. É que nem a luz do Jorei, vai além. Então, o Meixo Sama fala que para tirar essas nuvens espessas, além de ter o desejo de querer evoluir, né? E o primeiro passo para querer evoluir é ter contato com os ensinamentos. Quando você começa a ler ensinamento, as nuvens vão sendo dispersas, vão saindo, queimando, né? E aí a alma começa, que nem o sol, quando a tempestade acaba, o sol abre e começa a iluminar. E quando você recebe Jorei, vem de fora para dentro a luz do Jorei. E aí começa a tirar as máculas que estão de fora para dentro, até chegar na alma. Então são dois efeitos, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Se a gente conseguir fazer isso com uma constância, a nossa evolução vai ser muito grande. Muito, muito grande. Eu já falei aqui uma vez, eu lembro, o reverendo Minoru Nakahashi, ele falava muito que tinha pessoas que dedicavam já há 20 anos, que recebiam Jorei, mas não evoluía. Por que não havia evolução? Porque não tinha contato com o ensinamento. Se você não tem contato com o ensinamento, como saber o que Deus quer de você? Como melhorar dentro? Como enxergar dentro? Como fazer a luz sair e iluminar dentro de você? É só através do ensinamento que vai acontecer isso. Então, quando ele falava isso, era isso. Mas pode fazer essa... Meixo Sama fala que o Jorei desperta muitas pessoas. Mas quando essa pessoa tem a alma toda envolta de mácula, ela precisa, porque ela não sabe nada, ela está dormindo totalmente.
Ela não despertou nada. Então, além do ensinamento, ela começa a despertar a consciência. E aí ela começa a enxergar dentro dela. E aí ela começa a não gostar do que ela está vendo. Aí ela começa a querer melhorar. Ela não começa a querer melhorar o outro, ela começa a querer melhorar a si mesma. Então, aqui é onde a gente vai despertar a consciência. Então, se a gente lê bastante ensinamento, não, você fala assim, já li esse, já li 2 vezes, já li 3. Não leu, na verdade não leu. E se leu, foi só com o olho, como o Estômago falava. Tem que ler com o coração. Tem que ler aceitando que isso é a verdade. Tem que ler querendo melhorar. Tem que ler querendo praticar. Aí sim. Pode ter certeza. Quem lê ensinamento. Quando eu falo ler, também pode ouvir, né? Celular, você tem um livro físico. Pode ter certeza que vai evoluir. Passo a passo. Como o Messão fala. Vai subindo a montanha. Um pouquinho de cada vez. É claro que não é da noite para o dia. Ninguém sobe uma montanha em 1 hora, nem em 1 dia. Tem que ser devagarinho. Dá uma pausa. Sobe mais um pouquinho. Se for correndo, vai cair, vai rolar e vai vir para o chão, vai lá para o fundo, sabe? Aquela pessoa que parece que está indo tudo bem, daqui a pouco ela se irrita, ela faz que tudo que ela pensa que ela tinha conseguido, porque no final a gente não sabe nada, sabe? A gente pensa que sabe, mas não sabe. Então, devagarinho, passo a passo, vai melhorando. Cada hora melhora uma coisa. Hoje, eu vou tentar fazer isso aqui, ser essa pessoa dessa maneira. Eu tenho algo que as pessoas falam para mim que eu tenho, eu vou tentar mudar. Né? Não é que nem aquele desejo de final de ano, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano... É um desejo mais espiritual, né? Eu vou tentar ser uma pessoa melhor, tentar ser uma amiga melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um vizinho melhor. E sempre, quando a gente olha para dentro da gente, a gente começa a ter carinho pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente começa a ter o desejo de querer ajudar. E aí a gente começa a ser um instrumento de Deus. E aí a gente consegue cumprir a missão que a gente veio fazer aqui. E no final, se a gente melhora e eleva espiritualmente, a gente já criou o reino de Deus dentro da gente. Aí se o outro consegue, também eu me crio. E aí quando todo mundo conseguir, que é uma utopia, não vai ser todo mundo, né? Deixa eu falar. Tem livre-arbítrio, tem alguns que não vão querer, que vão querer, em vez de subir, descer, mas tudo bem. Né? Se Deus deu liberdade, quem somos nós para não dar? Se Deus aceita cada um como é, quem somos nós para não aceitar? Né? Se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar? Então, vamos tentar, né, com esse livro aqui, a gente melhorar cada vez mais, evoluindo. Quem tem em casa, leia mais vezes. Quem tem no celular, tenta ler. Sabe, ler, até conseguir praticar, até conseguir ter resultado. Ainda não teve resultado? Continua lendo, continua lendo. Boa noite, muito obrigada.